Bom, pessoal, dando continuidade aqui aos princípios, nós temos também o chamado princípio da representação ou da bandeira, né, que leva em conta, para efeito de aplicação da lei penal brasileira, a bandeira da embarcação ou aeronave no interior do qual o fato, né, o crime, foi praticado. Esse princípio foi adotado com respeito à extraterritorialidade, como eu coloquei para vocês, com referência a fatos praticados a bordo de embarcações ou aeronaves brasileiras privadas, quando ocorridos no exterior. Caso contrário, o fato seria considerado cometido dentro do território nacional, obviamente. Ok? Aqui só tem uma ressalva: é exigido que o fato não tenha sido julgado no estrangeiro para efeito de aplicação da nossa lei, ok? Então, a nossa lei, nesse caso, assume um caráter subsidiário, ok? Vamos falar agora um pouco sobre a questão da extraterritorialidade incondicionada, que eu até já mencionei quando a gente estava falando sobre os princípios, mas eu gostaria de colocar de novo, né, quando a gente está falando do princípio da universalidade e do princípio real, né? Vou falar um pouquinho, então, sobre a extraterritorialidade incondicionada. Ela acontece nas seguintes hipóteses, pessoal. No caso de crime contravido à liberdade do presidente da República. Então, você imagina, por exemplo, que num discurso feito pelo presidente da República do Brasil, lá na Casa Rosada. A Casa Rosada é um edifício que abriga a presidência da República na Argentina, tá? Então, é um lugar em que existe a presidência da República na Argentina, Casa Rosada. É o lugar onde se abriga, né, a presidência da República lá na Argentina. Então, o presidente está lá na Argentina, na Casa Rosada, e proferindo um discurso, e aí existe uma tentativa de homicídio contra ele. Então, nesse caso, independentemente de qualquer condição, vai ser instaurada uma investigação e um processo criminal no Brasil para apurar a conduta, porque é considerado crime contra a segurança nacional. Quem quiser dar uma olhada, é só ver a Lei 7.170 de 83, lá no artigo 29, fala, né, sobre os crimes contra a segurança nacional. Outra hipótese é do crime contra patrimônio ou contra a fé pública da União, do Distrito Federal, dos estados, dos municípios ou territórios, ou suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista ou fundações instituídas pelo poder público. Por exemplo, tem um sujeito que está em frente à embaixada do Brasil lá nos Estados Unidos e aí depreda uma janela daquele imóvel da embaixada, arremessa uma pedra naquele imóvel, tá? E quebra uma janela. O imóvel, como eu já disse, é a embaixada do Brasil lá nos Estados Unidos. Então, o indivíduo está em frente a esse imóvel e joga uma pedra. Nesse caso, nós temos um crime de dano qualificado, né? Que vai ser julgado pela Justiça Comum Federal do Brasil. Por quê, professora? Porque é considerado, como era a embaixada do Brasil, ela é considerado patrimônio público, ok? Foi praticado fora do Brasil? Foi, é lá nos Estados Unidos, mas a embaixada é considerado do nosso território, extensão do nosso território. É um bem, é um patrimônio do Brasil, então aqui ele vai ser julgado, essa pessoa vai ser julgada pela Justiça do Brasil. Outro caso, a linha C, crime contra a administração pública brasileira por quem está a seu serviço. Então, imagina que um funcionário em missão diplomática pelo Brasil, lá na China, então um funcionário brasileiro em uma missão diplomática pelo Brasil, lá na China, subtrai bens públicos brasileiros. Ele comete o crime de peculato, tá? Vocês ainda vão estudar, mas é o crime de peculato. Ele vai ser julgado no Brasil.
tá? Então, aconteceu na China? Sim. Mas ele subtraiu bens brasileiros, bens públicos brasileiros, e no momento em que ele fez isso, ele estava em missão pelo Brasil. Então, incide aqui, nesse exemplo que eu dei, essa linha C, ok? Ele vai ser julgado no Brasil. Outro caso, crime de genocídio, se o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. E aí nós temos o crime hediondo, a lei de genocídio é a lei 2.889, quem quiser dar uma olhada, de 56, tá? Então, nesse caso, se é genocídio, o agente que pratica o genocídio é brasileiro ou tem domicílio no Brasil, ele deve ser julgado no Brasil. Então, todos esses fatos que estão aí elencados são fatos cuja gravidade exige a adoção de providências nos termos da nossa legislação penal, né? A legislação penal brasileira, independentemente de qualquer condição. Por isso que é chamada extraterritorialidade incondicionada. Nessa situação, pessoal, inclusive, é possível, em tese, que o agente, né, o criminoso, responda por 2 processos pelo mesmo fato. Um no exterior e outro no Brasil, e podem até vir 2 condenações. Se ocorrer para aplicar o artigo 8º, né, que se funda no princípio do non bis in idem, né, proíbe que alguém seja condenado 2 vezes pelo mesmo fato, ou seja, punido 2 vezes pelo mesmo fato, o que acontece? A pena cumprida, se ele tiver uma pena cumprida no estrangeiro por esse fato, que ele também foi processado e condenado no Brasil, se ele tem a pena cumprida no estrangeiro, isso atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando forem penas diversas. E nessa pena cumprida no estrangeiro é computada a detração, o Instituto da Detração, quando forem penas idênticas, ok? Então, lá também foi uma pena privativa de liberdade. Então, é feita a detração, desconta, né, o tempo que ele já cumpriu a pena privativa de liberdade no estrangeiro e vai cumprir o restante dessa pena privativa de liberdade no Brasil. Se é um tipo distinto de pena, por exemplo, lá era uma pena de serviços, uma pena diversa da pena privativa de liberdade, isso vai atenuar a pena que ele terá que cumprir no Brasil pelo mesmo crime, ok? Pois é, então, falando agora sobre a extraterritorialidade condicionada, né? Tem relação com as seguintes infrações que eu coloquei para vocês. Na letra A, crimes previstos em tratado ou convenção internacional que o Brasil se obrigou a reprimir. Exemplo, convenções internacionais assinadas pelo Brasil e pela França, em relação à jurisdição criminal extraterritorial. Tem o acordo de cooperação judiciária em matéria penal entre o Brasil e a França, tá? Que por esse acordo cabe ao Estado requerido executar os pedidos de colaboração relativo a um caso penal que lhe for dirigido, por exemplo. Estou só citando exemplos, tá, pessoal? Só para vocês terem conhecimento acerca da existência de alguns tratados ou convenções internacionais nesse sentido, tá? Tem também uma convenção entre os mesmos países que regula a questão da extradição entre esses países, ok? Então, o Estado francês, por exemplo, pode requerer a extradição de um agente para responder um processo criminal lá na França. E aí, se o Brasil negar pedido, o que acontece? Essa convenção estipula que vai caber ao Brasil instaurar então o processo penal no nosso país, aplicando ao agente a nossa lei brasileira, embora o crime tenha sido cometido em território francês. Só um exemplo para vocês terem noção de como é que isso é aplicado, certo? O que mais? Letra B, perdão. Letra C, perdão. Na verdade, letra C, né? Crimes cometidos, vou começar falando a letra C. Deixa eu que eu botei na letra B.
Crimes praticados por estrangeiro contra brasileiro fora do nosso território, né? Já falei para vocês, né? Já dei como exemplo. Nós podemos ter um crime praticado por um estrangeiro contra brasileiro fora do nosso território. Nós podemos ter crimes praticados por brasileiro, que é a linha C, né? Que foi inclusive o que justificou no Brasil a instauração de inquérito policial contra o Neymar, né? Se imputou um suposto crime de estupro ocorrido em Paris, não foi isso? Então, a vítima compareceu à delegacia de polícia em São Paulo, narrou o fato, requereu a abertura de investigação. Se o crime realmente tivesse sido cometido, o jogador ia responder aqui no Brasil pelo crime do 213, né? Mesmo que tenha acontecido lá em Paris, lá na França. Letra D. Crimes praticados a bordo de navio, aeronave brasileiros privados, quando praticados no exterior e ali não forem julgados. Então, imagina que tem uma família brasileira de férias e foi num voo de uma companhia aérea brasileira lá para Orlando, na Flórida, para Disney, né, nos Estados Unidos. E aí, pouco antes da aterrissagem do avião, um outro passageiro furta um objeto da bagagem de um dos membros dessa família, tá? Um objeto de valor. Porém, essa família decide curtir as férias e comunica o crime à polícia só quando retornam ao Brasil. Então, houve um furto praticado a bordo de uma aeronave brasileira privada que já estava em território aéreo estrangeiro, tá? Significa que o fato ocorreu fora do Brasil. Por esse motivo é que a aplicação da lei brasileira ao crime se dá a título de extraterritorialidade, ok? D. Crimes praticados por estrangeiro contra brasileiro fora do nosso território. Em 2005, teve um episódio envolvendo a polícia britânica que matou um brasileiro no metrô de Londres, que foi confundido com um terrorista bem procurado, né? O caso do Jean Charles de Menezes. Numa situação como aquela, os policiais responsáveis pelo crime poderiam responder perante a justiça brasileira com base na nossa lei penal. Nesse caso, a nossa lei penal exige o concurso de algumas condições. Quais condições, professoras? A entrada do agente no território nacional, o fato ser punível também no país em que foi cometido o crime está entre aqueles em que a lei penal brasileira admite extradição, o agente não ter sido absolvido ou não ter cumprido pena no estrangeiro, não ter sido perdoado ou não tiver extinta a sua punibilidade segundo a lei. Então, assim, são condições, tá? Que, se elas devem estar presentes, são presentes cumulativamente, e elas, uma vez presentes, elas possibilitam a instauração de uma investigação, né? Uma apuração por via de inquérito policial, para verificar o fato, a autoria e ver se estão presentes tais condições. Então, feita essa apuração preliminar, é possível, né, a instauração de um processo penal. Então, nos casos de extraterritorialidade condicionada, não existe a possibilidade de ocorrer bis in idem, dupla punição pelo mesmo fato. Por quê? Porque se o agente já tiver sido absolvido ou condenado e cumprido pena no estrangeiro, fica afastada a possibilidade de aplicação da nossa lei penal. Certo? Quando se tratar de crimes praticados por estrangeiro contra brasileiro fora do nosso território,
além daquelas condições que eu falei, né? Entrada do agente no território nacional, ser o fato punível também no país em que foi cometido o crime, estar o crime entre aqueles que a lei brasileira admite extradição, não ter sido agente absolvido ou não ter cumprido pena no estrangeiro, não ter sido perdoado e não tiver extinguido sua punibilidade. Além dessas condições, se o crime for praticado por estrangeiro contra brasileiro fora do território do Brasil, tem também outras duas condições. Não tenha sido pedida ou não tenha sido negada a extradição desse agente e que haja requisição do ministro da Justiça. Alguns chamam de extraterritorialidade hipercondicionada, né? Então, por ter um número maior de exigências, de condições. Bom, eu sei que é muita coisa, mas eu preciso que vocês, pelo menos, leiam esse artigo 7º, entendam o que é a extraterritorialidade condicionada, a extraterritorialidade incondicionada, ok? E compreendam esses exemplos que eu mencionei. E que também compreendam a questão do lugar do crime, né? Com maiores detalhes que eu falei lá na aula anterior, tá? Então, lembrar qual é a teoria adotada para o lugar do crime, teoria da ambiguidade, a questão também do tempo do crime, que está também em uma outra aula anterior, e preciso que vocês entendam a aplicação desse artigo 7º. Eu sei que são muitos exemplos, que são muitas peculiaridades, e é por isso que eu vou passar uma atividade para facilitar o aprendizado de vocês a respeito desse assunto, desse tema, ok?